Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa apresentação. Hoje apresentaremos a nossa proposta, sendo a Tourlines, que está voltada a um roteiro turístico-cultural no município de Boituva. As autoras do projeto são a Maria Samara de Souza Santos, que tem 23 anos e é a fundadora do projeto, e eu, Ana Rebeca Vieira dos Santos, tenho 20 anos e sou a cofundadora. A Tourlines nada mais é do que um projeto que visa criar, desenvolver e implementar roteiros turísticos culturais em Boituva, levando em consideração que o município é visto como um local multirracial, pois ele apresenta uma grande diversidade étnica. Desse modo, o local carrega tradições e costumes que são valorizados e conservados até os dias de hoje e que estão presentes em aspectos como a gastronomia, arte, cultura e outras variadas atividades econômicas. Visto isso, a nossa missão é ser uma equipe determinada a atender às necessidades dos moradores, visitantes, turistas e do próprio município. A nossa visão é ser líder no âmbito turístico-cultural e garantir crescimento econômico sociocultural de Boituva, e além disso, os nossos valores se constituem na dedicação, inclusão e responsabilidade. Nós fomos motivadas a seguir na linha do segmento turístico-cultural em razão do desconhecimento e desvalorização dos pontos históricos culturais de Boituva, levando em consideração que o local só é remetido a esportes radicais, sendo as atividades de balonismo e o paraquedismo. Desse modo, um dos principais objetivos da Tourlines é reforçar a divulgação dos atrativos desconhecidos e também incentivar as pessoas a vislumbrar Boituva de um modo histórico, cultural e também sustentável. Além disso, a Tourlines visa garantir o crescimento econômico local a partir da divulgação e venda dos roteiros, garantir o aumento do fluxo de turistas na região, aprimorar o marketing turístico local, que é muito escasso, originar e fortificar imersões históricas e também de natureza e, principalmente, viabilizar a qualidade de vida, o bem-estar e a inclusão social. Vale ressaltar que o percurso completo do roteiro ocorrerá pelo meio locomotivo nomeado de bug, e a intenção é possibilitar aos turistas uma profunda conexão e contato direto com a história, cultura e tradição da região. Ademais, vale enfatizar que o roteiro abrange destinos que estão relacionados ao segmento de turismo de natureza e turismo religioso. Seguindo para a metodologia de pesquisa, foi necessário estudos e pesquisas internas e externas sobre o turismo em Boituva, de modo que aprimorasse os nossos conhecimentos para facilitar na seleção dos atrativos para o roteiro e também para o desenvolvimento e estruturação do mesmo. Além do mais, vale realçar que as fontes mais utilizadas para obter dados e informações foram a plataforma do YouTube, o site oficial da Prefeitura de Boituva, artigos e também notícias sobre o município. Dessa forma, inicialmente nós desenvolvemos pesquisas, análise e estudos sobre os pontos turísticos já existentes no município. Ademais, através das pesquisas anteriores, foram selecionados os atrativos para o roteiro, e após isso, nós desenvolvemos um mapa com os atrativos com o objetivo de visualizarmos a distância entre cada um deles, e partindo disso, já engatamos na criação de uma tabela descritiva que nos ajudou a entender a quilometragem e o tempo estimado do percurso de bug entre os atrativos. E, finalmente, a originação, desenvolvimento e divulgação do nosso Google Forms, com o intuito de identificar e coletar dados referentes ao público-alvo, identificar as necessidades turísticas no município e também verificar se a implementação do projeto é favorável na visão dos entrevistados, além de, claro, as questões orçamentárias de parcerias, plano de marketing e afins. Aqui temos o mapa com os atrativos do roteiro e é possível ver que os mesmos são bem próximos um do outro, o que favorece o percurso e a durabilidade do passeio. Além disso, do outro lado, nós temos a tabela descritiva que apresenta inicialmente as rotas mais curtas entre os atrativos e o tempo estimado do percurso entre cada um. Na segunda linha, há as rotas médias, ou seja, os atrativos que são localizados um pouco mais distante dos outros já citados, sendo o Museu do Tropeiro e o Pesqueiro Boito Pesca, estando a aproximadamente 7 quilômetros de distância dos demais atrativos, enquanto os outros variam de 1 a 3 quilômetros de distância entre um e outro. Agora, com foco ao Google Forms, nós obtemos e levamos em consideração algumas respostas para seguir no desenvolvimento do projeto, e algumas delas foram:
78,4% dos entrevistados não conhecem o município, 75,7% não conhecem os pontos turísticos culturais de Boituva, 40% remetem Boituva somente a práticas de atividades de aventura, 27% já andaram de buggy e gostaram da experiência, e a mesma porcentagem nunca andou, mas possui o interesse. Além disso, 81,1% aprovaram o projeto sobre o roteiro turístico-cultural em Boituva. Agora, com foco totalmente ao produto e à programação do roteiro, à nossa esquerda há um banner de divulgação do roteiro que apresenta alguns dos atrativos, o preço do roteiro e também o telefone para contato, sendo os números de telefone das autoras do projeto. Por outro lado, temos a programação do roteiro, sendo 9 horas da manhã no ponto de encontro com os bugueiros no condomínio Reserva Campos de Boituva. Após isso, seguirão para a Praça da Matriz e Igreja São Roque, que está localizada na praça, e são considerados os principais pontos turísticos de Boituva em razão dos festivais e dos carrinhos que vendem pipocas e sorvetes que remetem ao gostinho de infância. Em seguida, irão para a Praça da Bíblia, muito famosa por acolher muitos turistas, visitantes e moradores para momentos de lazer e também por ter sido palco de grandes manifestações. Adiante terão como destino a Praça Pedro Pinesi, muito visitada aos finais de semana por conta da feira livre com barracas de pastéis de diversos sabores. O próximo atrativo a ser visitado é o Museu do Tropeiro, que conserva a história do tropeirismo na região. A seguir, irão à Estação Ferroviária de Boituva com a oportunidade de se divertirem e compreenderem a importância do local. Às 1 hora da tarde, no almoço, terão como primeira opção de local para alimentação o restaurante Micachu, um dos mais recomendados e elogiados da região, que tem a estrutura diferenciada, tendo mesas próximas a um lago, possibilitando o acesso de cadeirantes e também pessoas com mobilidade reduzida. Às 2 horas da tarde, a segunda opção de local para alimentação é o Pesqueiro Boitu Pesca, que acolhe ao redor um hotel, um restaurante com capacidade para 400 pessoas e espaço de pesca. Após o almoço, os turistas seguirão para o Parque da Cidade Egídio Labronice, que conta como opção de lazer, descanso, caminhada e atividades como arvorismo, playground e espaços para piquenique. Um pouco antes das 4 horas, os turistas irão para finalmente o último atrativo, sendo o Parque Ecológico Eugênio Walter, que conta com um zoológico e uma área de preservação. E, às 4 horas da tarde, deverão estar no ponto de encontro inicial para encerrar-se as atividades. Visto isso, vale deixar claro que os turistas terão autonomia com relação ao tempo durante o passeio. Entretanto, os mesmos serão informados que terão que respeitar o horário estabelecido para o almoço e também no horário das 4 horas da tarde, ao ponto de encontro, onde as atividades serão encerradas. Agora, com foco à viabilidade comercial, a Tourlines visa fechar a parceria com a própria Prefeitura de Boituva para obter a divulgação de seus roteiros no site oficial da Prefeitura e também em outras mídias sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter e o Instagram. E para que isso ocorresse, inicialmente seria necessário preenchermos um formulário eletrônico a pedido da viabilidade no site Junta Comercial ou até mesmo da própria Prefeitura de Boituva. Já por outro lado, na viabilidade financeira, a análise foi avaliada em 3 principais indicadores: VPL, sendo valor presente líquido, TIR, sendo a taxa interna de retorno, e payback. Além disso, a Tourlines pretende contar como parceiros para facilitar nas metodologias financeiras a Sicobi e a Fungetur. Levando em consideração esses aspectos, como perspectivas futuras, a Tourlines tem como objetivo manter-se posicionada para crescer no mercado como a principal referência desse segmento. Imprimir inovação em turismo significa compreender as tendências do mercado e também antecipar as mudanças e agregar valor aos pacotes de produtos e serviços oferecidos, e é exatamente isso que a Tourlines traz para o mercado, fortalecendo o cartão postal do município, trazendo proposta de lazer atrelado com a cultura.